Olá, tudo bem? Meu nome é Rony Lavareda, sou um dos autores deste trabalho, assim como o professor Juan Gabriel e também o professor David Fernandes. Nós somos do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas. O título da nossa pesquisa é Autenticação Contínua de Alunos utilizando Biometria Comportamental em Ambientes Online. No cenário de ensino-aprendizagem e programação, a prática e a constante resolução de exercícios são essenciais para a aquisição de conhecimento. Uma das principais tecnologias voltadas para este contexto destaca-se o juízo online. Os juízes online são ferramentas de ensino-aprendizagem normalmente adotadas em disciplinas que abordam o ensino introdutório de programação. Dentre as suas principais características estão o estímulo à autoaprendizagem, uma vez que o aluno pode codificar seu próprio código. As correções desse código é feita de maneira automática pelo sistema e o feedback é dado de forma imediata. Entretanto, a maior ameaça em qualquer sistema como o juiz online é a falsificação de identidade, que está relacionado ao ato de o usuário fingir ser outra pessoa. No caso do juiz online, a autenticação é feita somente de maneira estática, ou seja, mediante a digitação de login e senha. Posteriormente, não é verificada nenhuma outra vez a autenticidade do usuário logado. E isso pode ocasionar problemas de autenticidade ou de falsificação de identidade, como citei anteriormente. Por exemplo, alguns alunos eles comportam de forma desonesta, autenticando-se em perfis de colegas nesses ambientes online, fingindo ser usuários genuínos e assim praticar fraude. Muitos métodos têm adotado a biometria comportamental para resolver esses problemas. Mas por que a biometria comportamental? Porque ela não requer nenhum hardware como adicional. E a coleta de dados é feita de maneira não intrusiva, ou seja, não atrapalha o usuário genuíno e nem alerta o usuário impostor. Uma das principais fontes de biometria comportamental é a dinâmica de digitação. Foi provado de que cada indivíduo possui uma forma distinta da maneira de digitar. Se o ritmo da digitação de cada indivíduo é único, então é possível autenticá-lo através dessas características. Nessa pesquisa, o recurso biométrico utilizado será a dinâmica de codificação, que cada aluno, ao digitar o código, ele possui um perfil único de codificar e que é possível utilizar esse perfil para autenticá-lo. Aqui estão algumas dos recursos extraídos da dinâmica de codificação. Por exemplo, o DAO, que é o instante em que a tecla é pressionada, o up é o instante em que a tecla é liberada e o tempo de pressionamento é a subtração entre o up e o down. Deste modo, os padrões de codificação ele pode ser uma ferramenta essencial para a autenticação contínua de alunos em ambientes online. A autenticação contínua ela refere-se ao ato de verificar a autenticidade do usuário continuamente com base na atividade que ele executa no sistema. Diferentes algoritmos podem ser aplicados nesse campo de autenticação. Entre eles estão os algoritmos de aprendizagem profunda. A principal vantagem de utilizar a aprendizagem profunda é a capacidade de criar modelos capazes de analisar e aprender o comportamento humano a partir de conjuntos de dados. Logo, o principal objetivo dessa pesquisa é desenvolver e avaliar um método de autenticação contínua baseado em biometria comportamental utilizando a aprendizagem profunda, com o intuito de autenticar de maneira não intrusiva alunos em ambientes online. Aqui estão alguns dos nossos trabalhos relacionados. Eu gostaria de destacar somente nosso baseline, na qual, diferente do restante, não necessita de uma grande quantidade de dados para treinar uma rede neural, nesse caso uma rede siamesa. Também gostaria de destacar que não foram contados nenhum trabalho que utilize a dinâmica de codificação em ambientes online. O diferencial desse trabalho é que, além de desenvolver e avaliar um método de autenticação contínua, utilizando dinâmica de codificação, ele também projeta um modelo de rede convolucional siamesa adequada para uma sequência de dinâmica de codificação. Então, esse é o nosso método proposto. Cabe destacar que ele é apenas um adicional ao método já existente feito por login e senha. Então, os dados serão utilizados a dinâmica de codificação de cada aluno. A coleta desses dados será feita de maneira automática. Em seguida, será feito o pré-processamento. A próxima etapa será feito o treinamento de uma rede convolucional siamesa, o qual será responsável pela extração de novas características. Em seguida, será feita a autenticação do usuário, dizendo se ele é um usuário genuíno ou impostor. A base de dados dessa pesquisa
Foi coletada nas 2 primeiras semanas de aula de 7 turmas da disciplina de Introdução à Programação de Computadores da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. A gente pode perceber as features que foram extraídas, no caso da UAP, e também o tempo de pressão, que é o UAP menos o down. Com os dados sendo capturados constantemente, foi necessário particioná-los de tamanhos menores e fixos. Em seguida, foi aplicado o algoritmo de janela deslizante. Conforme mostrado nessa figura, à medida que o usuário digita uma sequência de 30 teclas, então o algoritmo de janela deslizante ele produz um resultado. Então, à medida que o usuário vai digitando, são produzidos novos resultados e assim alcançando o resultado de autenticação contínua. Cabe destacar que os caracteres em si digitados não são utilizados nessas pesquisas, apenas os dados de dinâmica de codificação. Para treinar o modelo de rede siamesa, são necessários criar pares. No caso, foram criados pares positivos, que são pares de amostras pertencentes ao usuário genuíno, classe 1, também pares negativos, que são amostras de usuários distintos. Em seguida, a gente treinou a rede neural, que é essa rede neural proposta, é uma rede siamesa composta por 2 sub-redes CNN1D, que serão responsáveis pela extração de novas características. Também foi utilizado o Batch Normalization e a função ReLU para aproximar de funções complexas. A entrada dessa rede será o tempo da dinâmica de codificação de cada usuário. E no fim, então, é verificada a similaridade das amostras. Caso as amostras sejam parecidas, o resultado será 1, ou seja, o usuário genuíno. Caso contrário, será 0, ou seja, o usuário impostor. É importante destacar que a rede siamesa fará a extração automática de novas características, que é a correlação entre os dados brutos da dinâmica de codificação de cada usuário. Essa extração será feita de forma automática pela técnica Feature Learning. Para medir o desempenho do nosso sistema, a gente utilizou a acurácia, também a taxa de erro igual, que é o ponto de equilíbrio entre as taxas de falso positivo e falso negativo. Aqui estão o resultado de alguns de nossos experimentos. O primeiro experimento ele foi conduzido para avaliar a quantidade de amostra necessária dentro do problema composto. Então, aqui estão alguns tamanhos de segmentos. A gente consegue perceber que o segmento de tamanho 30 obteve a acurácia superior aos outros, com 97,2%. O segundo experimento, a gente comparou a nossa arquitetura proposta com um trabalho relacionado, ou seja, com o nosso baseline. Cabe destacar que ambos utilizam rede siamesa, entretanto, a nossa arquitetura proposta ela usa como subrede uma CNN1D, e o nosso baseline utiliza uma MLP, ou seja, uma rede densa. Então, a gente consegue perceber que a CNN1D, utilizada como subrede, ela conseguiu extrair características robustas, essenciais para a eficácia do reconhecimento, alcançando a acurácia de 97,2%. Nesse caso, a gente também utilizou segmentos de tamanho 30. Aqui estão plotados alguns de nossos gráficos, por exemplo, na figura 8, ilustra a nossa função de perda. Na figura 9 é plotado a curva ROC, mostrando a eficácia do nosso sistema de autenticação contínua, utilizando a dinâmica de codificação de alunos em ambientes online. Então, com isso, a gente percebe que com a utilização desse método, é possível diminuir as ocorrências reais e prováveis de fraude por conta de estudantes em exercícios e avaliações de programação. Além disso, como a gente utilizou uma rede neural siamesa, é possível utilizar as features extraídas por elas para autenticar usuários nunca vistos antes, sem a necessidade de atualização do modelo. Dessa forma, com a aplicação do método proposto, garante às instituições e aos professores uma segurança complementar contra fraudes, além de que é importante para o aluno, uma vez que testifica sua integridade acadêmica em toda a atividade. Para o trabalho futuro, a gente pretende avaliar novas arquiteturas, aumentar a quantidade de participantes, avaliar a técnica on-short learning, também avaliar uma regra de decisão baseada no nível de confiança e também desenvolver features específicas do contexto de programação.
Aqui estão algumas de nossas referências. Muito obrigado.